Salve Maria, povo de Deus, uma excelente sexta-feira a você e toda a sua família. Como é bom iniciar o dia, clamando a presença de Jesus, ouvindo o Evangelho, compartilhando, curtindo e ouvindo mesmo o que Deus tem para falar com você durante esse dia. É muito bom iniciar o dia na presença de Jesus. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho desta sexta-feira, Marcos capítulo 7, versículo de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade. Pediram que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos em seus olhos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfta, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui comigo. Deus abençoe grandemente a tua vida. Nessa sexta-feira o mundo comemora o dia do azar, por ser sexta-feira 13 e tal. Mas para quem é cristão, para quem é católico de verdade, nós não acreditamos nessas superstições, Para nós é uma sexta-feira normal como as outras, é um dia normal como as outras, Essa é a certeza que nós temos. Nós não acreditamos nessas astrologias, nessas superstições. Hoje o Evangelho vem falar de um homem que estava aprisionado no silêncio, na incapacidade de exprimir o que sentia, o que pensava, o que desejava de mais belo da vida. Que coisa terrível, não é isso, Você talvez já tenha passado pela dura experiência de não conseguir expressar com palavras aquilo que você sentia no seu interior. Como é terrível, Quantas pessoas sofrem com essas síndromes, doenças na alma, e se veem assim, aprisionadas no silêncio cruel de não saber e nem poder se expressar. Então esse homem que há muitos anos padecia desse mal, sabendo que Jesus estava ali, lá no versículo 32 vai dizer assim: trouxeram então um homem surdo. Ou seja, ele não foi sozinho, alguém o levou. A palavra diz trouxeram, então tinha mais de 2 pessoas ali. Imaginemos que seja seus amigos, sua comunidade. Aí nós devemos refletir, Já aqui Jesus já nos dá um ensinamento. Nós devemos ter amigos que nos levam para Deus. Não amigos que nos tiram da presença de Deus, mas amigos que nos levam para Deus. Esses amigos, então, vendo a necessidade desse homem que estava surdo, falaram o quê? Vamos levar ele até Jesus, porque Jesus vai passar por aqui. Olha a fé deste homem e destes amigos. Quando Jesus viu aquela cena, Jesus pegou na mão do homem e levou ele para fora. Ou seja, Jesus retirou aquele homem da multidão e ficou a sós. Por quê? Primeiro, você prestou atenção o que Jesus usou para tocar nos olhos daquele homem? Salivas. Então Jesus pegou saliva e tocou nos olhos, tocou na língua daquele homem. Imagina se Jesus tivesse feito isso na frente daquela multidão. Poderia haver um escândalo, Como pode esse homem, Imagina, na época da pandemia não podia nem pegar na mão, imagina a saliva, Imagina o escândalo que causaria. Então Jesus, num gesto profético e de puro discernimento,
trouxe o homem para fora, ao ponto que ficou somente esse homem e Jesus. Então Jesus proclamou uma palavra que diz assim, a pronúncia dela, Ephta, que quer dizer abre-te. Imediatamente aquele homem então começou a ouvir claramente e a falar claramente, sem nenhuma dificuldade. Sua língua se soltou e ele começou a falar. Então Jesus recomendou a ele o seguinte, não conta para ninguém. Não conta para ninguém, mas não adiantou, porque quanto mais ele andava, mais ele espalhava para todas as pessoas quem era Jesus. Porque a emoção daquele homem tomou conta dele, né? Vivia aprisionado há muitos e muitos anos. Recebe a cura. O que ele vai querer? Vai querer contar para todo mundo mesmo, né? A bênção que Deus, que Cristo fez na vida dele. Meu irmão, eu não sei qual tem sido a sua surdez, qual tem sido a sua cegueira espiritual ou física, se você está tendo dificuldade de compreender, entender os planos de Deus na sua vida, mas eu te digo, confie na misericórdia do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Jesus, Ele não erra, presta atenção, Deus, Ele não erra, Ele sempre tem o melhor para cada um de nós, por mais que eu não veja, não sinta, não perceba, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está operando, isso mesmo. Tenha essa certeza, meu irmão, que eu não preciso ver para crer, eu não preciso tocar para acreditar, mas eu preciso crer sem ver e crer sem tocar. Isso é fé. Como dizia Santo Agostinho, ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que Ele quiser. Então é essa fé que nós devemos ter, uma fé capaz de nos impulsionar para Cristo. Que você possa também seguir o exemplo desses amigos que levou esse surdo, esse amigo enfermo até Jesus, que possamos também nós levarmos as pessoas mais próximas de nós, os nossos amigos, até Jesus, até a fonte da misericórdia, que é o coração misericordioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo final de semana a você e toda a sua família. Deus abençoe, paz e bem, e não se esqueçam de compartilhar.